Dando continuidade nos nossos estudos, da bibliografia de Mogi das Cruzes, hoje nós vamos falar do livro Práticas Comentadas para Inspirar, Formação do Professor de Educação Infantil, Joyce Rossetti. O livro é dividido em 11 capítulos. No capítulo 1, vai falar sobre brincar para ser eu, interagir para conhecer o outro, identidade e subjetividade. O 2, brincar com o que não é brinquedo. O 3, o corpo, percurso para crescer. O 4, a arte, cores, texturas e formas de sentir e falar com o mundo. O 5, marcas e registros de vida, desenhos que contam. O 6, o som que me faz e as cantigas em que me narro. O 7, era uma vez, conversas, histórias, narrativas e imaginação. O 8, meus pensamentos, minha natureza, meu chão, meu tudo. O 9, escola, família e comunidade, cultura que se entrelaçam. 10, tecido pelas brincadeiras. 11, um professor que se aprende, reflexões sobre o fazer pedagógico. O objetivo do livro é apresentar uma série de atividades reais coletadas pelas autoras, com as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, em que vivenciam experiências em contextos diversos e contemplando diferentes campos de experiências, já que a criança é um ser curioso que explora, questiona e se encanta enquanto brinca e aprende. Eu falei autoras porque esse livro ela não foi escrita só pela Joyce Rossetti, só que como a bibliografia está sinalizando só ela, para ficar mais fácil da gente visualizar na prova Joyce Rossetti, então eu deixei só ela. Ok? Mas tem outras autoras. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha nas outras autoras, fiquem à vontade. O livro vai nos falar do processo de construção da identidade e da subjetividade da criança e o olhar do professor, o olhar fundamental do professor nas atividades do cuidado, nas interações e na pesquisa, como a língua da criança enfoca a brincadeira como um dos eixos norteadores da prática pedagógica. O livro ainda vai nos falar sobre os gestos expressivos, os movimentos, as posturas, os deslocamentos e manuseio na psicomotricidade, que a criança acaba conseguindo autonomia com base no corpo e mente e na construção de identidade. Ainda nos fala da bidimensionalidade do desenho e das pinturas, e na tridimensionalidade da modelagem e das construções, que as crianças apreciam e vivenciam a estética e os gestos e imprimem marcas. A concepção ampla do desenho, da experiência corporal à projeção do grafismo, pode fornecer ao professor elementos para observar com mais cuidado o processo vivido pela criança. E ainda fala que a música ela está presente na brincadeira das crianças, na linguagem, na cultura, no território da aprendizagem, e que a criança ela tem acesso à música desde o nascimento. Fala ainda que conversar e ler para bebês e crianças pequenas potencializa a oralidade e o letramento e aguça a curiosidade e o desejo de conhecer mais o mundo. Ainda fala que existem crianças curiosas, pesquisadoras e quando elas mergulham no ambiente de natureza, vivenciam experiência de exploração dos conceitos matemáticos e científicos em seu cotidiano. Ainda fala sobre a diversidade e o diálogo como característica de cada comunidade, que são pilares fundamentais da educação infantil. Por isso é fundamental a parceria entre família e escola, que pode ser através de eventos, pequenos gestos e práticas pedagógicas. Ainda fala que o professor precisa exercer o papel de mediador e perpetuador da cultura, utilizando o repertório de brincadeiras tradicionais da infância. O livro apresenta ainda o ciclo do pensar pedagógico do professor e articula com o fazer pedagógico ao planejamento e à reflexão
reflexão, pois o docente atua como mediador e elabora a documentação pedagógica. Um ciclo virtuoso que se alimenta a cada volta. Esse livro traz relato das práticas comentadas de modo contextualizado aos elementos do campo da experiência e do objetivo da aprendizagem segundo a BNCC. Esse livro, ele é em relação a esse texto, eu não achei nenhuma questão relacionada a ele. Então, se por acaso alguém tiver alguma questão, manda para a gente aqui no comentário, tá bom? Com gabarito, para a gente poder estar fazendo assim o nosso material de estudo com todas as questões, com gabaritos, que aí depois a gente faz um documento só, para no final a gente ter as questões de todas as bibliografias do nosso concurso, ok? Vamos lá, galera? Vamos correr para estudar?